Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita. Eu sou André de Santos Oliveira, sou professora de Língua Portuguesa do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e neste momento eu farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados na altura do ombro, estou usando uma calça jeans azul, uma camisa de manga longa na cor branca. Eu tenho 1,65 m de altura e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, na aula de hoje nós vamos estudar sobre os processos envolvidos no ato de escrever. Certamente vocês já ouviram ou já disseram frase do tipo: eu consigo falar sobre este assunto, mas eu tenho dificuldade de escrever sobre este assunto. E por que que isso acontece? Justamente porque a linguagem oral, ela é diferente da linguagem escrita. São processos diferentes. A escrita não se reduz a reproduzir os sons por meio dos sinais gráficos, muito pelo contrário. Escrever é uma atividade complexa, que envolve reflexão, que envolve planejamento, que envolve a leitura. Para nós escrevermos sobre um tema, nós precisamos ter conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Isso envolve muitas leituras. Enquanto a gente está lendo, a gente está o tempo todo relendo aquilo que a gente está escrevendo, observando se os objetivos para aquela produção estão sendo atingidos e, ao mesmo tempo, nós estamos reescrevendo ou melhorando o texto, como alguns autores aí que pesquisam o ato de escrever preferem dizer, melhorar o texto, que é o mesmo que reescrever, fazer as correções, fazer as alterações. São sobre esses atos envolvidos no ato de escrever que nós falaremos na aula de hoje. Mas, antes de falar sobre o que é, o ato de escrever, os processos envolvidos no ato de escrever, vamos começar discutindo o conceito de texto. O que significa a palavra texto? Bem, a palavra texto, ela tem uma origem etimológica no latim, que vem da palavra textus, que significa tecido, entrelaçamento, não é? Então, tecido é isso. Como que é feito um tecido? Vamos pensar ali no tecido natural. São vários fios que são costurados formando um tecido, formando um todo. E o texto é isso. O texto é formado por um conjunto e esse conjunto unido que forma um todo, que forma o texto. Então aqui eu trago uma citação do Savioli e do Fiorin que diz assim: um texto é, pois, um todo organizado de sentido. Dizer que ele é um todo organizado de sentido implica afirmar que o texto é um conjunto formado de partes solidárias, ou seja, que o sentido de uma depende das outras. Isso significa dizer que um período depende do outro período para fazer sentido, que um parágrafo depende de um outro parágrafo, e nós vamos atribuir o sentido para o texto como um todo, e não para elementos isolados. Está certo? Mas na aula de hoje nós vamos focar no texto escrito, porque existem várias modalidades de texto. Existe, por exemplo, existem alguns tipos de linguagem, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, mas na aula de hoje nós vamos focar no texto verbal escrito. Por que texto verbal? Porque o texto verbal é aquele formado por palavras. E neste caso da aula de hoje, palavras escritas, tá certo? Então aqui eu trago de novo uma citação, dessa vez do Durigan, que ele diz: escrever não é apenas traduzir a fala em sinais gráficos, que foi aquilo que eu expliquei para vocês no início dessa aula. Quando nós estamos escrevendo, não é pegar os sons e transformar em letras. Não é isso que é escrever. Porque para escrever, primeiro que nós temos que ter um objetivo estabelecido. Eu vou escrever para quê? Eu vou escrever para quem? Qual é a linguagem que eu vou utilizar na escrita desse meu texto? Então, envolve, por meio da escrita, você
elabora enunciados e você externaliza esses enunciados por meio da escrita. Então, você vai refletir no momento de escrever, você vai fazer escolhas de palavras, escolhas de assuntos, porque o mesmo tema tem vários assuntos, mas a gente nunca consegue superar todo o assunto para um texto, então a gente tem que fazer escolhas, eu vou trabalhar com este assunto que é mais importante para o objetivo deste texto. Então, escrever exige o tempo todo fazer escolhas. É por isso que o ato da escrita não é um ato mecânico, é um ato reflexivo, certo? Então, aqui eu continuo com uma citação do Durigan falando sobre o texto verbal escrito. Ele diz assim: por que que a escrita é tão diferente da fala? Por que que o texto escrito é tão diferente do texto oralizado? Porque a escrita tem normas próprias, tais como regras de ortografia, que evidentemente não é marcada na fala, regras de pontuação, regras de concordância, de uso de tempos verbais. Entretanto, a simples utilização de tais regras e de outros recursos da norma culta não garante o sucesso de um texto escrito. Não basta também saber que escrever é diferente de falar. É necessário preocupar-se com a constituição de um discurso, entendido aqui como um ato de linguagem que representa uma interação entre o produtor do texto e o seu receptor. Além disso, é preciso ter em mente a figura do interlocutor e a finalidade para a qual o texto foi produzido. Então, nesses elementos aqui que estão destacados, em negrito, tem alguns elementos muito importantes para a gente levar em consideração no ato de escrita, que é, quando eu estou escrevendo, eu estou interagindo, eu estou me comunicando, geralmente com alguém que não está presente na situação de comunicação. É por isso que num texto escrito, um texto escrito ele exige muito mais elementos do que um texto falado, porque quando eu falo com alguém, o outro está aqui neste momento. Se eu digo assim, por favor, pega esta caneta aí para mim, eu não preciso nem dizer onde é, porque a pessoa está aqui nessa sala, a pessoa sabe onde está essa caneta. Agora, se eu for escrever isso, eu preciso dar elementos, porque a pessoa que vai ler este enunciado, ela não estava presente no momento em que este enunciado foi feito. Então, enquanto que na linguagem oral basta dizer, por favor, pega esta caneta para mim, na linguagem escrita teria que dizer, na aula gravada do dia tanto, do ano tal, a professora Andréa dos Santos Oliveira solicitou que fulano de tal pegasse a caneta que estava sobre a mesa do estúdio. Então veja quantos elementos a mais eu preciso acrescentar por se tratar de um texto escrito. Além disso, é preciso ter em mente quem é esse interlocutor, ou seja, para quem eu estou produzindo o meu texto. Porque dependendo da pessoa, eu vou ver qual é o grau de formalidade. É uma pessoa que eu tenho muita intimidade, é uma pessoa com quem eu tenho pouca intimidade. Essa situação de comunicação exige uma linguagem mais formal ou uma linguagem menos formal. Então, tudo isso vai fornecendo subsídios para eu saber como eu devo construir o texto. Portanto, ao produzir um texto, é preciso pensar nas seguintes condições. Primeiro, o conteúdo que será abordado. Eu vou escrever um texto sobre que tema? Sobre qual assunto? Porque eu preciso saber qual é o tema, qual é o assunto, para eu buscar leitura sobre aquele tema, sobre aquele assunto e eu conseguir escrever. Porque ninguém escreve bem um texto, por mais que conheça as estruturas. Em aulas anteriores eu falei para vocês sobre as estruturas dos textos, a estrutura narrativa, descritiva, injuntiva, expositiva, argumentativa, mas a gente pode saber tudo das estruturas textuais, mas se eu não tiver conhecimento sobre o assunto, eu não consigo escrever bem. Então, pensar no conteúdo que eu vou escrever, os possíveis leitores, que quando eu penso nos possíveis leitores, eu adequo a minha linguagem à linguagem exigida para a situação de comunicação. O objetivo da produção, todo texto, ele tem um objetivo. Então eu tenho que pensar assim, qual é o objetivo deste meu texto? Ele tem o objetivo de informar? Ele tem o objetivo de persuadir? Ele tem o objetivo de vender?
ele tem o objetivo de fazer o outro refletir, ele tem o objetivo de fazer o outro rir. Qual é o objetivo desse texto? Pensando em qual é o objetivo deste texto, eu vou produzindo o texto de forma que ele cumpra o objetivo pré-estabelecido. O gênero, nós já falamos sobre o gênero em aulas anteriores, foi a mesma aula que eu falei sobre as tipologias textuais. O que define o gênero? O que define o gênero é o objetivo da produção. Lembra que eu falei? O gênero, ele é definido pela situação sociocomunicativa, que é assim, eu estou escrevendo um texto, por exemplo, o meu objetivo é relatar. Eu estou fazendo estágio e eu preciso relatar aquilo que aconteceu no estágio. Então, veja, o meu objetivo de produção é relatar. Partindo deste objetivo, eu vou escrever um gênero. Qual é o gênero? Então, se o objetivo é relatar, eu vou escolher o gênero relatório, por exemplo. Porque, dependendo, cada gênero, ele tem uma característica. Escrever um relatório é de um jeito, escrever um artigo científico é de outro, escrever um conto é de um jeito, uma crônica é de outro, um poema. Então, veja, o gênero, ele nasce a partir do momento que eu defino o objetivo da produção. Eu defino o objetivo da produção, aí eu vou escolher o gênero mais adequado. E cada gênero, ele é organizado com determinada característica. Então, escolher o gênero utilizado. Aqui eu cito alguns gêneros: propaganda, carta, bilhete, ofício, memorando, resenha, resumo, entre tantos outros, porque eu já comentei com vocês que são muitos os gêneros textuais. O suporte, ou seja, onde este texto vai ser veiculado. Ele vai ser veiculado no suporte livro, ele vai ser vinculado no suporte blog, num banner, no outdoor, ou seja, onde, em que suporte este texto ele vai estar disponível para que os leitores leiam. Além disso, a variante linguística, lembra que eu disse? Quando nós escolhemos o interlocutor, ou seja, os possíveis leitores, eu já defino também a minha variante linguística. Porque é um texto para minha mãe, uma carta, é aniversário da minha mãe, eu queria escrever uma carta. A minha mãe é uma pessoa com quem eu tenho muita intimidade e o objetivo deste texto é uma carta carinhosa para minha mãe, é uma carta dizendo o quanto eu gosto dela. Então, neste texto eu posso usar uma linguagem mais intimista, uma linguagem mais subjetiva, diferentemente de um relatório. Num relatório eu preciso ser objetiva, eu preciso usar a linguagem formal, certo? Então, a gente escolhe a variante linguística que será utilizada, ou seja, se vai ser a culta, a popular, o tom utilizado, se vai ser um texto escrito num tom crítico, irônico, engraçado, entre tantos outros. É o que nos diz Marcuski sobre os elementos que nós devemos levar em consideração no ato de escrever. Então, segundo o Arco Verde, o ato de escrever envolve 4 etapas. A primeira delas é o planejamento. Ninguém escreve bem um texto se este texto não foi planejado. E aí há vários tipos de planejamento. Tem gente que planeja aqui na cabeça. Geralmente os textos que a gente vai planejando apenas aqui mentalmente são textos mais curtos. Agora, quando eu vou escrever, por exemplo, um projeto, um artigo científico, uma dissertação, uma tese, até um relatório, que são textos mais longos, eu preciso planejar mesmo de forma escrita. Agora, quando é um texto mais curto, mesmo assim eu preciso planejar, mas aí alguns textos mais curtos eu faço um planejamento apenas mental. Agora outros eu tenho a necessidade de registrar, mas todo ato de escrita precisa ser planejado. No planejamento eu defino o conteúdo que vai ser abordado, eu seleciono as informações que eu vou utilizar, eu defino os possíveis leitores e a variante linguística adequada a esses possíveis leitores. Eu defino o objetivo deste texto, da escrita desse texto. Eu escolho o gênero, e eu escolho o suporte, ou seja, onde este gênero será veiculado. Tudo isso entra na fase de planejamento. Depois vem a textualidade, ou seja, o momento de escrita. Quando eu estou escrevendo, eu preciso levar em conta o fator coerência. O texto ele tem que ter coerência. O que é coerência? O texto tem que fazer sentido, Os elementos de coesão, porque eu vou amarrando as ideias com palavras, com conexões, com conjunções, com pontuação. Esses são os elementos de coesão. A intencionalidade, ou seja,
com que intenção eu estou escrevendo este texto, com que objetivo, e aí eu vou organizando o texto de modo que ele cumpra com aquele objetivo pré-estabelecido. A aceitabilidade. A aceitabilidade tem a ver com o leitor aceitar aquilo que eu escrevi, mas para que ele aceite, eu tenho que ter escrito um texto coeso, um texto coerente, se for escrito à mão com uma letra que seja legível, não é mesmo? A situacionalidade, ou seja, qual é a situação que envolve a produção deste texto. A informatividade, o nível de informação, se é um texto que tem muitas informações novas ou poucas informações novas. E a intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a relação de um texto com outros textos. Isso é muito comum, por exemplo, em textos científicos. Eu vou, por exemplo, escrever um relatório. E aí, dentro deste relatório, estou falando um relatório científico, por exemplo. Né? O que é um relatório científico? É um relatório que surge a partir da elaboração de uma pesquisa científica. Aí eu vou relatar os resultados encontrados na minha pesquisa. Aí eu posso trazer outros autores que já fizeram pesquisas parecidas, trago esses autores em forma de citação direta ou indireta, para dentro do meu texto. Então, veja, eu estou fazendo um processo de intertextualidade, que é a relação entre textos. Não é? Ou então eu posso escrever um texto com base em outros textos que já existem também. E a revisão. Todo bom autor, ele tem que revisar aquilo que ele escreveu. E veja, a revisão não é só o final, terminei, agora vou ler aqui para ver se está tudo certinho. Não, a revisão é o tempo todo. Enquanto eu vou escrevendo, eu vou relendo. Eu escrevi um período, eu releio aquele período para ver se eu finalizei a ideia, para ver se eu fiz uma escolha adequada de palavras. Terminei de escrever o parágrafo, eu leio aquele parágrafo para ver se está tudo certo. Terminei de escrever o texto, eu faço uma leitura e quanto mais eu leio e releio, melhor vai ficando o meu texto. E neste processo de revisão, não é só para ver se as palavras foram escritas da maneira adequada. Não, é para também ver se o objetivo estipulado para aquele texto, se ele foi atingido, para ver se eu selecionei as melhores palavras para aquele texto, é para verificar se eu não fiquei repetindo a mesma ideia ou as mesmas palavras. Então, veja, é um processo de refinamento. Eu estou refinando para que o meu texto ele só chegue ao leitor, só chegue ao interlocutor no momento que ele tiver passado por todas essas etapas. Então, sobre o ato de revisar e reescrever, eu digo assim, segundo o Arco Verde, o ato de revisar não pertence a quem tem dificuldade de escrever. Pelo contrário, os melhores escritores, eles escrevem bem justamente porque eles revisam muito o texto. Tá? Mas o ato de revisar pertence a todas as pessoas que querem redigir um texto claro e objetivo, que cumpra com a função estabelecida. Isso é muito importante para você que está aqui na qualidade de aluno, que vai precisar escrever textos de diversos gêneros para diversas situações acadêmicas e também quando você sair aqui, né, da academia, lá no seu trabalho, você vai ter que escrever muitos textos. Então, nunca entregar um texto sem antes ter feito este processo de revisão, mas também é importante para você que vai ser professor. Porque você, como professor de língua portuguesa ou de outra disciplina, quando você trabalhar com a produção de texto com seus alunos, trabalhe sempre a escrita, mas também a reescrita. Ou seja, quando os seus alunos te entregarem, ensine para ele que antes dele te entregar, ele tem que revisar aquele texto. E depois que ele te entregar, você ainda pode dar sugestões para que ele melhore ainda mais e entregue aí para você uma versão final. Portanto, quando nós vamos fazer a revisão textual, é preciso verificar se o texto cumpre com o objetivo pelo qual foi elaborado, se a linguagem utilizada está adequada ao receptor do texto, se o texto foi escrito de forma coesa e coerente, se as informações estão claras para quem irá lê-lo. Lembre-se, você não estará presente no momento da leitura para sanar as dúvidas do leitor. Então, o texto tem que ficar coerente para a pessoa que vai ler sozinho, sem a sua interferência, porque você não vai estar lá explicando, olha, aqui eu não escrevi bem, mas eu quis dizer isso. Não, você não vai estar lá neste momento. Então, tem que ser organizado de tal forma para que o outro entenda aquilo que você escreveu sem a sua ajuda. Revisar se o texto apresenta progressão textual, isto é, começo, meio e fim,
porque a gente não vai ficar o tempo todo repetindo informações dentro do texto, as informações têm que ir progredindo, isso é a progressão textual. Verificar se o texto não apresenta erros de ortografia, erros ortográficos ou gramaticais, e se o texto está bem formatado. Porque principalmente os textos acadêmicos, né, o professor ele pede algumas formatações, e aí verificar no momento de revisão se estas formatações, se elas foram atendidas. Tá certo? E aí, para finalizar, eu trago aqui uma citação do grande escritor brasileiro, Graciliano Ramos, que ele explica o que é escrever, tá? E o Graciliano diz assim, ó, deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso, é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, ao escrever este belíssimo texto, o Graciliano Ramos diz o quê? Como que fazem as lavadeiras lá de Alagoas? Elas pegam ali, passam um sabãozinho de qualquer jeito, enxágua e põe no varal? Não, elas pegam, elas molham, elas passam sabão, elas esfregam, elas batem, depois elas molham de novo, passa mais sabão, ou seja, é todo um processo. Só quando a roupa está impecável é que elas dependuram no varal. Assim também é um texto. Eu não vou escrever um texto de qualquer forma e entregar para o leitor. Este entregar para o leitor seria como se eu estivesse pendurando, né, a roupa no varal, quer dizer, o texto pronto. Não. Antes de entregar para o leitor, eu vou fazer todo este processo. Eu vou ler, eu vou reler, eu vou melhorar, eu vou fazer as melhores escolhas. Está certo? Então, eu espero que vocês levem em consideração todos esses elementos no momento em que vocês forem escrever. É por isso que a pressa neste texto, nesse assunto, é inimiga da perfeição. Porque a gente não escreve um texto bom se a gente estiver ali com muita pressa, porque exige muitos passos, né? Escrever é um ato reflexivo e que leva tempo para planejar e para executar aquilo que foi pensado. Então é isto. Espero que vocês tenham compreendido melhor o conteúdo desta unidade e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.